Então, o terceiro setor ele vem de encontro às necessidades que o governo, o estado e às vezes até o município não dão conta de arcar. Então ele vem fomentando novas ideias, novos empreendimentos, não é? E criando outros conceitos de cidadania, de envolvimento, de compartilhamento, tanto de informação quanto de mão de obra, quanto de matéria-prima. Eu acho que o terceiro setor ele veio para ficar, não tem o que fazer. As empresas, era o contrário, né? As empresas deveriam ser, na minha opinião, as precursoras do terceiro setor, e na verdade ele surgiu das comunidades e ele está sendo precursor para que a empresa hoje possa ser vista de outra forma, né? Para que ela possa ter um valor, para que ela possa ter uma credibilidade, para que ela possa ter uma reputação, ela precisa fazer parte do terceiro setor, né? E quando na verdade o certo deveria ter sido o contrário. Então, acho que o terceiro setor é fundamental, ele é indispensável e as empresas precisam deles hoje. Mas eu acredito também que isso precisa ser feito de forma a culminar com a cultura e o valor da empresa. Isso não pode ser feito apenas por marketing. Isso precisa ser feito porque a empresa realmente quer mostrar que ela está trabalhando diferente e aí, com isso, ela unir forças com quem está fazendo já um trabalho muito bem feito, seja na área de sustentabilidade, seja na área de inovação e tecnologia. Enfim, existem N setores que estão crescendo muito hoje, então acho que a gente precisa melhorar essa comunicação entre empresa e terceiro setor, fazer com que eles consigam se unir mesmo, dentro daquela união que a gente também já tinha comentado na outra pergunta, para que isso tudo aconteça de forma mais efetiva ainda. E se o Estado e o governo pudessem ajudar mais, né, seria ainda melhor. Mas a gente vai seguindo. Brasileiro, né, não desiste nunca. O terceiro setor ele dá uma liberdade muito grande para justamente fazer essa discussão sobre essa construção, sobre esse processo de construção, né? E ele traz um olhar desprendido de qualquer tipo de organização em relação à busca de uma comunicação efetiva, né? Ou seja, quer dizer, a gente fala de comunicação, a gente acha que às vezes está fazendo comunicação pelo simples fato de publicar. E aí eu volto novamente para a questão das redes sociais, onde hoje qualquer um pode publicar, seja um vídeo, um conteúdo, uma frase. E essa construção, na verdade, nem sempre ela vai atingir um objetivo final, né? Então, eu acho que é importante pensar no processo final dessa comunicação. O que é que nós estamos construindo? Como construir essa cidadania, né? Porque o simples fato de divulgar é diferente de comunicar, né? Comunicação, ela envolve um retorno, ela traz um resultado. Então, acho que é muito importante isso e, principalmente, também na questão que eu acho que a comunicação traz, talvez, muito mais do que isso, mas duas vertentes que eu acredito, que é acesso, né? Essa questão de, primeiro, eu tenho que ter acesso àquilo. Eu acho que isso a gente tem hoje um volume até talvez exacerbado até desse acesso. E a segunda questão importante é compreensão, porque a partir do momento que eu compreendo, eu gero clareza, eu gero informação, eu gero respeito e uma série de outras questões. O terceiro setor ele veio para complementar diversas lacunas que o Estado não conseguiu suprir. Isso é histórico, todo mundo já sabe, é notório. E na construção da cidadania, ele também cumpre esse papel, porque hoje em dia existem instituições do terceiro setor que estão focadas e ligadas, construídas para auxiliar na abertura desses canais, na formação dessas pessoas em prol da cidadania. Pessoas, organizações, enfim. São as organizações do terceiro setor que acabam cumprindo esse papel de formação de públicos voltado para a cidadania e também para a formação individual de cada um.
Eu enxergo o terceiro setor como o principal viés para buscar a cidadania e fazer com que ela seja exercida de fato. Só que também, né, existe esse grande abismo que a gente observa com todos os escândalos e a falta de credibilidade que o terceiro setor tem para fazer realmente essa função e esse papel dentro da sociedade, de buscar isso e fazer que a cidadania seja exercida e seja vista por todos os cidadãos como parte de si, que é fundamental, né? Que qualquer cidadão ele deve exercer essa cidadania. E o terceiro setor teria essa função de mostrar isso para o cidadão, que também a gente precisa trabalhar para que isso seja de fato realizado. É totalmente relevante. Haja vista que nós estamos num processo de mudanças, né? E essas mudanças estão para acontecer, principalmente na indústria. Estamos com a indústria 4.0 aí já batendo na nossa porta. O terceiro setor eu vejo como um setor que é muito mais humanizado assim, do que os outros. Então, essa questão da humanização, de você ter essa participação no terceiro setor, em causas sociais, em organizações que trabalham nesse setor, é muito importante, porque isso ajuda a formar pessoas melhores, a formar profissionais melhores. Então, não só o terceiro setor, ele mostra um perfil, uma personalidade, mostra aspectos que hoje está muito em falta. Então, ele ajuda a gente a humanizar tudo. Eu vejo que essa é a principal importância assim, dele, da gente conseguir, principalmente como comunicador, se colocar no lugar do outro, conseguir comunicar as coisas de forma realmente humana, que é hoje uma coisa que as pessoas realmente estão procurando, que é uma comunicação mais humana. Então, o terceiro setor, eu vejo que ele trabalha bastante esse ponto. Eu acredito que o terceiro setor ele vem a suprir falhas do governo, né? Hoje em dia, eu acredito que assim, o terceiro setor tem um papel essencial, mas que ele deve ser enxergado como um paliativo. Eu acredito que as ONGs, por exemplo, têm um papel, né, tanto ONGs ambientais, ONGs que protegem a mulher, que protegem crianças, que protegem a população indígena, né, são movimentos importantíssimos, mas que vão ser mais importantes quando deixarem de existir. Porque quando eles deixarem de existir é porque o Estado está assumindo o seu papel integralmente de proteger todas as camadas, todas as pessoas, né, de conseguir atender a todos. Em um país como o Brasil, eu não sei se isso é possível por questões geográficas mesmo. É um país muito grande, né? Então, a administração de um país com dimensões continentais, eu acredito que invariavelmente algumas questões que são muito importantes ficam de lado e aí entra o terceiro setor para atender esses grupos que acabam sendo marginalizados. Mas o ideal, acredito que tinha que ser esse movimento, né, de existirem hoje para um dia não precisarem existir mais. Eu acho que sim, o terceiro setor no Brasil, né, ele tem um papel fundamental, né? Eu vejo assim que tem muitas organizações de comunicação, né? Eu acredito muito no poder da juventude, né? Eu acho que assim a comunicação ela não deve ser feita só de cima para baixo, dos veículos, da academia, tudo. Eu acho que é uma coisa muito incorporada, né? Acho que todo mundo tem que contribuir. Então, assim, existem exemplos, né, de organizações, Viração, aqui no Paraná a gente teve, né, tem como referência Parafuso do Comunicação, tudo. Então, assim, aproximar essas organizações de terceiro setor, promover encontros, né, e realmente integrar com outras frentes, eu acho que é o caminho, né. Então, assim, a educação, ela é fundamental e isso passa muito pelo terceiro setor, né. O terceiro setor, ele tem uma responsabilidade, assim, né, de estar sempre pensando em estratégias e sempre suprindo, parece que uma falta do que quem pode fazer alguma coisa não faz. Mas eu também não estou, né, culpando, né, os órgãos governamentais e tudo, porque eu acho que as coisas precisam caminhar juntas, né? A gente vive numa sociedade que ela é muito construtiva. Então, assim, como aliar, né, o terceiro setor, os órgãos governamentais, as escolas, a educação, né? Nesse momento assim, é crucial a gente falar de educação no Brasil, né? Eu acho que a gente vive um momento muito agitado, né? Politicamente, um momento onde que as pessoas estão questionando o tempo todo, as pessoas têm muita informação e muita desinformação, e aí isso até atrapalha um pouco assim
a forma de pensar, né, de enxergar as coisas. Eu acho que assim, deixar de lado as diferenças, né, políticas e ideológicas e pensar nas pautas, né, educação, comunicação, governança, transparência, também combater, né, as notícias falsas e a desinformação. Eu acho que é o caminho, sabe? Eu não sei se existe uma fórmula, né, para a gente unir todas as pessoas em prol desses propósitos, mas eu acho que assim o terceiro setor, seja numa organização formal, numa organização da sociedade civil, ou também, sei lá, com uma plataforma online, com encontros como o que está acontecendo aqui, né, do Observatório de Comunicação Institucional. Acho que isso é muito importante. A gente tem a sementinha e vai replicando, né? Então, agora, trabalhando dentro de uma associação do terceiro setor, que eu consigo entender qual é a importância desse tipo de trabalho para a população e para a cidadania. É algo que, se você não conhece, às vezes você não sabe o funcionamento e a relevância desse tipo de trabalho. Então, hoje eu posso dizer o quanto isso faz diferença em causas, tanto causas da educação, da saúde, relacionadas ao esporte. O trabalho realizado por essas entidades, eles deveriam ser mais valorizados e fomentados. E é importante que essas entidades elas consigam ter um trabalho de comunicação por trás, porque às vezes eles fazem um trabalho maravilhoso em prol de várias causas e não têm condições de trabalhar e comunicar isso para a comunidade, comunicar isso para a população. Então, se isso for melhor trabalhado, melhor desenvolvido dentro das associações, talvez seja uma forma de se mostrar a relevância do terceiro setor.